Pra mim, mexer com plantas é uma terapia. A gente tira as folhas velhas, vai trocando de vaso, as plantas que já estão pequenas naquele vaso. A gente parava pra pensar na vida. Eu não faço terapia sozinha, não. O Espírito Santo sempre tá comigo, sempre me ensinando e cuidando de mim enquanto eu vou cuidando das minhas plantinhas. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante, que eu fui almoçar na casa da minha amiga, e a minha amiga também tem um monte de planta. E tinha uma outra moça lá que olhou as plantas dela e começou a pedir algumas mudas pra ela, e ela até prontamente foi separar algumas mudas pra ela, mas conforme ela ia mexendo nas plantas dela, ia falando, olha, essa eu fiz assim, olha esse vaso, eu fiz assado. E aquela moça, amiga dela, tava querendo uma suculenta já formada, uma flor assim, bem bonita. E essa minha amiga teve muita resistência em dar essa planta pra ela. E ficou bem assim. A gente percebeu uma resistência nela em querer dar a planta. E eu fiquei até constrangida, porque a moça começou a brincar com ela, a amiga dela começou a brincar com ela. E eu comecei a ficar constrangida com essa insistência da amiga dela. E como que ela foi separando as mudinhas, e ela falava assim, olha, se você colocar uma pétala dessas suculentas, e ela falou, se você colocar uma pétala dessa na terra, tal, ensinando ela como que ela deveria fazer. E a amiga falou assim, não, mas eu não quero a pétala, eu quero a flor inteira. E ela, assim, sabe, relutando dentro dela em não querer dar a planta inteira pra amiga, até que ela falou assim, essa planta, ela tem um significado, ela é muito importante. Eu demorei pra conseguir essa planta, assim, então não estou negando pra você, mas eu queria, mas sim, ela ficou sem graça em dizer que ela não queria dar a planta. E assim, as plantas, elas têm significado emocional. Não é simplesmente uma planta. Por exemplo, essas daqui, eu ganhei de presente. E foi na época da pandemia. O restaurante estava em reforma e o meu compadre me deu ela e mais um monte. Ainda não cuidei dela como deveria, mas ela chegou seca, não tinha nada disso. Não tava verde nem nada, tava tudo seca. Não tinha plantas novas e eu cuidei. E assim, as plantas exigem tempo, exigem cuidados e demora para ela chegar ao ponto que a gente quer, para simplesmente alguém chegar. E quando a gente está construindo isso com as plantas, enquanto a gente vai cuidando e construindo, a gente vai trocando energia, se é que eu posso dizer assim, mas assim, enquanto eu vou cuidando das plantas, o Senhor vai falando comigo, e isso tudo vai produzindo alguma coisa dentro de mim, sabe? Então assim, quando alguém simplesmente chega e pede uma muda, tudo bem, tem gente que é desapegada e consegue dar, mas tem outras pessoas que criam essa memória, essa relação de energia com a planta, ou com aquele momento em que ela estava cuidando daquela planta. Então, assim, é mais difícil abrir mão e dar a planta assim pra pessoa. Simplesmente que a gente sabe que não vai cuidar, ou, no caso lá, a moça, ela nem sabia como cuidar, era uma suculenta que ela estava pedindo. Então, assim, ela nem sabia como cuidar, ela não sabia se era uma suculenta de sol, o que aquela planta exigia. Não sabia. Então, assim, pegar algo que pra essa minha amiga era muito valioso, não pelo valor da planta, mas por tudo que ela construiu, e entregar pra uma pessoa que nem sabia o valor daquilo, sabe? Eu consegui identificar tudo isso naquela situação. Mas pra aquela amiga foi só uma amiga egoísta que não queria dar uma planta, entende? Hoje eu trouxe essa história da minha amiga, mas eu queria falar pra você que essa história não é sobre plantas. Essa história é sobre as nossas emoções. As emoções daquele que mexe com as plantas. Porque quando a gente fala de planta, a gente fala de processo. E nós estamos em um tempo onde a gente quer tudo rápido. Então, quando a gente mexe com as plantas, quando a gente cuida delas, é preciso a gente aguardar os processos, né? E isso nos ensina muito. Deus me ensinou muitas coisas na minha vida pessoal através das plantas, através do respeitar os processos, de aguardar os processos. O Senhor trabalhou muito na minha vida em relação a isso. Então, queria dividir essa história com você e também perguntar pra você se com você funciona assim. Se também as plantas, você tem um envolvimento emocional com as plantas, seja porque você viveu uma história com elas, ou porque quem presenteou você com aquela planta também tem uma ligação emocional com você. Então me conta aí.